Irmãos queridos, que alegria. O sol está quente. Provavelmente hoje nós teremos o dia mais quente do ano até aqui. Graças pelo ventilador, né? Irmãos, nós temos a alegria também de começarmos a expor duas mensagens diferentes no domingo. Então, a partir de hoje, retomamos a exposição do livro de Jó e à noite, parábolas. No domingo que vem, não se preocupe, nós exporemos parábola de manhã e Jó à noite, de forma que o mesmo sermão vai ser pregado duas vezes para que os irmãos ouçam as mensagens que haverão de edificar o coração. Irmãos, Jó capítulo 38, nós retomamos o capítulo 38 de Jó. Oremos, queridos. Amado Deus, nós temos o privilégio de sermos o Teu povo, que vem até a Tua casa, para ouvirmos o Senhor falando conosco. Senhor Deus, muitas vezes estivemos em casa sonhando em ouvirmos juntos uns com os outros. Existe algo milagroso na congregação dos santos. Nós cremos que é aqui que o Senhor decreta a sua bênção para sempre, como diz a Escritura. Nós cremos que é um privilégio cumprir o salmo que disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Portanto, grande, todo-poderoso Deus, que o Senhor se manifeste de forma extraordinária no coração de cada um aqui, que vale a pena, Senhor, vir de casa para passar um tempo, às vezes sentindo calor, às vezes correndo riscos no deslocamento, mas, ó Deus, que a comunhão contigo, no meio dos irmãos, seja algo tão maravilhoso, que nós ansiemos pelo próximo domingo, quando o Senhor haverá de nos falar mais uma vez ao coração. E que seja assim hoje, ó Deus, que cada um leve para casa o bocado que veio buscar da Tua parte. Nós rogamos a Tua bênção sobre as famílias dessa igreja, sobre a igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra, em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós não temos dúvidas que algumas pessoas têm mais intimidade com o Senhor do que outras. Temos estudado às quintas-feiras o Catecismo de Heidelberg sobre a oração. E a oração é um meio de graça que nos aproxima de Deus. Se você quer conhecer sobre a espiritualidade de uma pessoa, me fale qual é a vida de oração dessa pessoa, que aí eu vou te responder o quão espiritual é essa pessoa. E algumas pessoas, tendo intimidade com Deus, irmãos, têm uma sintonia mais fina com Deus. Ouvem o Espírito recitar o versículo bíblico exatamente na hora que você está precisando. Isso é fantástico. Isso se chama intimidade com Deus. Porém, 2 de Reis 4:27 diz assim: chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está amargurada, e o Senhor mo encobriu e não mo manifestou. Então, Deus não deu conhecimento a Eliseu da morte do filho daquela mulher. Embora Eliseu seja o homem da porção dobrada de espírito. Nesse caso, irmãos, o verso-chave de Jó capítulo 38 é o verso 33. Você pode ler comigo? Jó 38, 33. Vamos ler juntos, por favor? Sabes tu as ordenanças dos céus? Podes estabelecer a sua influência sobre a terra? Ou seja, Deus está fazendo algumas perguntas a Jó, que nem Jó, nem Abraão, nem Davi, nem Paulo são capazes de responder, saber sobre as coisas que Deus faz e como faz. O ser infinito, irmãos, não pode ser entendido, compreendido completamente pelo ser finito que somos nós. Essa é uma das máximas filosóficas. O ser infinito não pode ser alcançado na sua plenitude, ou, quem dera se fosse pelo menos a metade, um terço,
pelo ser finito que somos nós. Então, mesmo o servo fiel é um ignorante, e Deus é sábio. Então, nós temos que nos conscientizar que ignorante, irmãos, não é no sentido de ser estúpido, né? Agressivo. Essa palavra foi destoada do verdadeiro sentido. Ignorante é não ter conhecimento. Então, mesmo o servo fiel é uma pessoa sem conhecimento diante do Deus que tem todo conhecimento. E aí, irmãos, nessa porção, começa-se a ver a resposta de Deus a Jó. O servo fiel sem entender tudo e que falara demais. Jó é um servo fiel que não estava entendendo e falou demais. E ao passar por 1/1000 do que Jó passou, você falaria demais? Eu vou melhorar a pergunta. Sem passar por 1/1000 do que Jó passou, você anda falando demais? Jó 31:35 é um exemplo de como Jó falou demais. Retorne um pouquinho, Jó 31:35. Você pode ler comigo? Jó 31:35, como é que Jó falou demais? Vamos lá? Tomara eu tivesse quem me ouvisse, eis aqui a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário... Então, irmãos, Jó, no início da provação, até quando Satanás foi autorizado para tirar dele tudo, Jó não pecou. Mas depois, irmãos, com o passar dos dias, por uma provação provavelmente de 3 anos e meio, no mínimo, Jó pecou. Jó falou demais. Ele, nesse pequeno versículo, está chamando Deus de adversário. Se Jó tinha pedido para Deus aparecer e ter com ele, aconteceu, viu, irmãos? Mas não vai ser bem do jeito que Jó havia querido, não. Deus é bom, e ainda que disciplinando a todos que o buscam, Deus é bom. Então, Deus não é bonzinho porque finge que não vê, Deus não é bonzinho porque finge que não escuta. Deus é bom disciplinando aos que ama. Bom é o Senhor para todos os que o buscam, inclusive falando demais, como Jó falou demais aqui. A Bíblia de Genebra diz que Deus vai expor a fraqueza de Jó, a sua insensatez, e não vai lhe dar qualquer satisfação, explicação ou tocar no assunto da razão do seu sofrimento. Isso aqui é tremendo. Você já bateu no peito e disse assim, eu quero saber por que eu estou passando por isso? Você já bateu no peito assim? Pois é, irmãos. Então, Deus não vai dar qualquer satisfação, explicação ou tocar no assunto da razão do sofrimento a Jó. Não vai. Irmãos, eu definiria esse capítulo como Deus começou a colocar Jó no seu lugar, pois vai ficar bem claro, mesmo sendo Jó o servo fiel, quem é sábio é Deus. Irmão, minha irmã, que Deus te fale profundamente ao coração. Mesmo que você seja uma pessoa de alto QI, de uma situação privilegiada, existe um que é sábio, e existe um de quem vem toda a sabedoria. Quem já fez o culto doméstico hoje, viu que todos os tesouros de Deus estão escondidos em Cristo, toda a sabedoria e todo o conhecimento de Deus. Então, se tivesse combinado, né? Mas é isso, quem é sábio é Deus. Russell Shedd diz que até o capítulo 42, Jó foi despojado de qualquer orgulho e pela graça alcançou autêntica vitória e graça triunfante. Jó teve a maior das vitórias, Deus não fazendo o que ele queria. Jó teve a maior de todas as vitórias, Deus não fazendo a vontade dele. Eu quero que Deus apareça aqui e me responda por que eu estou passando isso. Eu quero fazer a minha defesa perante Deus. Deus dá a maior de todas as vitórias, mas Jó não teve nada do que ele queria. Então, atenção, Deus não o acusou de nenhuma das faltas que os seus amigos colocaram para ele. Inclusive Eliú, viu, irmãos? Inclusive Eliú. Irmãos, me dói tanto quando alguns comentaristas modernos dão guarida para Eliú, dizendo que Eliú foi voz de Deus para Jó. Deus fez menção de Eliú? Quando Deus manda orar pelos amigos, Eliú não está no meio dos amigos.
Se Eliú foi tão benéfico, por que Eliú não é citado em nenhuma outra parte das Escrituras? E se Eliú é alguém que o valha, por que Cristo não fez menção dele? Então, irmãos, o livro não é de Eliú, o livro é do servo Jó. Cuidado com comentários, cuidado com comentários. Eliú não passa de um jovem soberbo que entrou sem quem, porque no meio da conversa dos outros, e nem qualquer atenção é dispensada para ele, tamanha foi a sua contribuição, ou seja, nenhuma que o valha. Irmãos, partamos então da premissa: o servo fiel deve ficar no seu lugar. Poxa, pastor, sabe aquelas músicas assim, você é o ouro de Ofir, você tem... Não, faz o seguinte, fique no seu lugar, para que você não tenha que contender com Deus. Fique no seu lugar para você não ter que contender com Deus. Sabe quando você não está entendendo, quando está doendo? Coloque-se no seu lugar para você não ter que contender com Deus. Versos 1, 2 e 3, do capítulo 38. Você pode ler comigo? Vamos ler juntos? Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei. Nossa! Jó, vamos fazer o seguinte, já que você está querendo mesmo, então faz o seguinte, agora você cinge os lombos, segura aí, Jó, eu vou te fazer umas perguntas e você vai me responder. Te colocar no seu lugar. Então, o servo fiel deve ficar no seu lugar para não contender com Deus, porque às vezes a gente enche o peito e acha que Deus vai ter que nos dar todas as explicações que nós queremos. Dentre elas, irmãos, tem algumas pessoas que dizem assim: pastor, quando eu chegar lá no céu, eu vou querer saber disso. Ah, mas eu vou querer saber. Aí eu olho, dou aquela risadinha assim, porque me explique, aonde é que está escrito que quando você chegar no céu, você vai poder estufar o peito e exigir as respostas que você quer? Por favor, aonde é que está escrito que no céu você vai encontrar todas as respostas que você queria? Bom, então, o servo se coloca no seu lugar para não ter que contender com Deus. O servo se coloca no seu lugar, em segundo lugar, para não ter que responder sobre a criação. Você pode ler os versos de 4 a 11 comigo? Por favor, vamos ler juntos os versos de 4 a 11. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas, quando irrompera da madre? Quando eu lhes pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas? Então, irmãos, o servo de Deus deve ficar no seu lugar para não ter que responder sobre a criação. Nós cantamos hoje aqui que Deus é criador. Nós lemos o texto bíblico que o Senhor é o criador de todas as coisas. Mas criar mesmo, irmãos, é um poder infinito. O mundo inteiro não pode criar nem uma mosca. Thomas Watson. Aí você diz assim: pastor, mas o homem criou o banco. Não, senhor. O banco foi transformado de uma árvore que Deus criou em banco. Deus não, irmãos. Deus é criador. Bará. Bereshit Bará. Criou Deus do nada, a partir do conselho da sua vontade. Deus não pegou granito e transformou em piso. Deus não pegou árvore e fez púlpito. Deus não pegou metal e fez parafuso. Deus disse assim: haja, e existiu, do nada. Só quem cria é Deus. Mas então agora nós precisamos colocar as coisas no lugar.
Não acredite que você é um crente se você é evolucionista. Você precisa se converter. Se você ainda é evolucionista, se você ainda passa pela sua cabeça a probabilidade do homem ter evoluído do macaco, de que essa terra tenha bilhões e milhões de anos, você precisa se converter. Porque não é assim que as Escrituras dizem. A primeira pergunta do catecismo, que nós lemos aqui hoje, diz que o quarto mandamento, Deus santificou, Deus separou o santo sábado para que nele nós o louvássemos. Porque tendo criado tudo o que existe no universo visível e invisível, irmãos, Deus não criou apenas a terra, Deus criou todas as coisas visíveis e invisíveis num período de 6 dias. Ele poderia ter criado em uma fração de milésimo de segundos. Mas pedagogicamente ele criou em 6 dias e descansou no 7º, porque Deus é o nosso descanso. Sábado significa descanso. Então, se você ainda não acredita num Deus criador, você precisa se converter. E as nossas escolas estão cheias de pensamentos contrários às Sagradas Escrituras. O servo de Deus deve ficar no seu lugar. Jó, quando é que você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Jó, quando é que eu disse para o mar, mar, você vai vir até aqui, tá? Porque quem manda sou eu, a onda vai arrebentar aqui. Onde é que você estava, Jó? E quando Deus começar a fazer algumas perguntas para nós assim, você deve engolir, né? E, tudo bem. Não julgue Deus por você. Uma das máximas psicológicas é que nós julgamos as outras pessoas a partir de nós mesmos. Então, não julgue a limitação de Deus pelas suas limitações. E aí, irmãos, nós vamos caminhando para a interpretação dos versos de 12 a 24. O servo fiel deve ficar no seu lugar para não ter que responder quanto às coisas antes dele mesmo. O servo fiel deve ficar no seu lugar para não ter que responder sobre as coisas que existiram antes dele. Versos de 12 a 24. Podemos ler juntos, por favor? Acaso, desde que começaram os teus dias, desde ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar, para que se apegasse às orlas da terra, e desta fossem os perversos sacudidos? A terra se modela como barro deixado debaixo do selo, e tudo se apresenta como vestidos. Dos perversos se desvia a sua luz, e o braço levantado para ferir se quebranta. Acaso entraste nos mananciais do mar, ou percorreste o mais profundo do abismo? Porventura te foram reveladas as portas da morte, ou viste essas portas da região tenebrosa? Tens ideia nítida da largura da terra? Dize-mo, se o sabes. Onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar, para que conduzas aos seus limites e discernas as veredas para a sua casa? Tu sabes, porque nesse tempo eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Acaso entraste nos depósitos de neve e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Onde está o caminho para onde se difunde a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Meu irmão, minha irmã, você é uma serva fiel, não contenda com Deus para você não ter que ser chamado a responder de coisas bem antes de você. O verso de número 12 me fala ao coração. Acaso desde quando começaram os teus dias, deste ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar? O que Deus está falando com Jó, irmãos? Antes de conhecer as coisas, eu estou certo, irmãos, que há uma sincronia tremenda. E Deus, todos os dias, por um milagre ordinário, Ele faz tudo certo na hora certa. Deixa eu explicar. Todos os dias, por quanto tempo, quantas vezes a alva deixou de aparecer? Quantas vezes, desde que a terra é terra, que o dia não nasceu? Deus já falhou alguma vez?
No verso de número 13, Deus está dizendo que a luz veio e mostrou e sacudiu o perverso, porque Ele quis. Tem essa certeza do Deus justo que sacode o perverso e que vai trazer luz todos os dias? Você tem essa certeza? Porque Jó duvidou disso. Jó falou assim, olha, no final das contas, está dando certo para o justo e para o perverso do mesmo jeito. Não, irmãos. O nosso coração é enganoso. Quando nós começarmos a duvidar da justiça de Deus, não abra a boca. Fique quietinho para você não falar bobagem e ser responsabilizado por aquilo que você falou ainda. As Escrituras nos garantem, Eclesiastes 12:14, porque Deus há de trazer luz sobre todas as coisas, quer sejam boas, quer sejam ruins, irmãos. Então existe um Deus justo que não vai ficar nada encoberto. Não duvide disso. E no verso de número 15 aqui, Deus deixa claro que deixou nas trevas da salvação, veja o verso 15, eu vou ler. Dos perversos se desvia a sua luz e o braço levantado para ferir se quebranta. Deus deixa os perversos nas trevas da salvação, contudo, repreende-lhes o braço quando vão fazer mal. O que seria dessa terra se Deus não estivesse interferindo, segurando braços, mãos, facas, revólveres, empurrões, mãos esmagadoras? O que seria dessa terra, irmãos, se o diabo estivesse solto, como alguns pregam? Você acha que se o diabo estivesse solto para fazer o que ele quer, existiria um crente vivo? Não, irmãos. Existe um Deus que governa todas as coisas, um Deus que tem Satanás como um cão sobre uma corrente e diz assim, você vai até ali, estou te dando espaço, você vai ali para cumprir o que eu quero. Então, existe um Deus que está com as mãos sobre o perverso. Deus está dizendo para Jó que vê e repreende essas pessoas, porque Jó afirmara que estava dando certo para o perverso e errado para ele. Então Jó duvidou, irmãos, de um Deus justo. Nos versos 16 e 17, Jó é perguntado se sabe quais são os mananciais do mar. Jó, você sabe quem é que enche o mar? Agora cá entre nós, como bom mineiros, né? Você é carioca, né? Eu sou capixaba. Mas aqui os mineiros, né? De vez em quando a gente chega perto daquele lagoão salgado e fala assim, como é que esse trem não transborda, né? O rio fica jogando água nesse trem o dia inteiro e não transborda. Aí Deus chama Jó e fala assim, bonitão, quais são os mananciais desse negócio aí? Você já viu as portas da morte e do inferno, das regiões tenebrosas, Jó? Você já viu? Por quê, irmãos? Deus está levando Jó a ver a sua grandeza. Ele começou pelas coisas deslumbrantes da criação, mas agora ele vai para as coisas terríveis da criação. Porque se o sujeito não consegue ver pelo bem, ele vai ver pelo mal. Mas Deus não vai desistir do seu propósito. Então, escolha a forma que você quer ver, pelo lado bonito do amor ou pelo lado doloroso do amor de Deus. Porque é amor do mesmo jeito, viu, irmãos? Sabe aquele provérbio? Se não vem pela dor, se não vem pelo amor, vem pela dor? Não, mas se não vem pelo amor, vem pelo amor da dor, viu, irmãos? Porque Deus nos infunde dor por amor do mesmo jeito, para poder fazer aquilo que Ele quer fazer. E aí o verso de número 21. Tu sabes, porque nesse tempo, né, Jó, você era nascido, e porque o seu grande número de dias, né, Jó? Então Deus está sendo irônico com Jó, irmãos. Ô Jó, já que você é tão sabido, já que você vive desde lá da criação, né, Jó? Então, me responda essas coisas aqui. Quando é que a terra foi criada, Jó? Você estava lá e sabia da sua largura? No verso de número 18. Ô Jó, você sabia a largura da terra? Verso 18. Nos versos 19 e 20. Jó, onde moram a luz e as trevas? Você é que conduz, Jó, a luz e as trevas? Ou seja, Jó, meu servo amado, coloque-se no seu lugar. Versos 22 e 23. Acaso entraste nos depósitos da neve e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Então você sabe onde é o depósito da chuva de granizo, que eu uso no dia que eu quero,
Você sabe, Jó? No verso 24 tem algo que realmente faz ver a nossa pequenez. Verso 24. Onde está o caminho para onde se difunde a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Você sabe me dizer como é que começa vento? Irmãos, ontem, por volta das 21, o vento começou a ir embora. Lá nas 23, você podia colocar o ventilador que fosse, era um tucho de coisa quente na sua cara. Espetáculo. Aí você fica procurando dentro de casa assim, onde é que está o interruptor do vento? Liga aí de novo, gente. O ventinho estava tão bom. Aí Deus está dizendo para Jó assim, Jó, como é que é o negócio do vento? Você sabe como é que é? E aí o Senhor Jesus, em João 3,18, ele diz assim, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe aonde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Você sabe explicar alguma coisa assim? Nem tente. Deus vê antes, Deus vê depois, Deus vê agora, de uma forma muito mais ampla, irmãos. Nós estamos enxergando aqui, Deus do alto e do sublime trono, Ele enxerga a eternidade. Ele tem a visão ampla das coisas. E quando Ele fala da largura da terra no verso de número 18, é como se Ele estivesse dizendo a Jó, Jó, você pode ver todas as coisas da terra intrinsecamente juntadas, como eu fiz e eu vejo, Jó. Você pode, Jó? Mas não há como debater com Deus. E muitas vezes você não é chamado a compreender, meu irmão. Por favor, Deus tem um completo e perfeito planejamento. Meu irmão, você não tem que compreender tudo. Você deve dizer assim muitas vezes, Senhor, eu não entendo, mas eu me submeto e eu quero me encaixar na sua vontade. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Sabe o que o Senhor Jesus disse sobre isso, irmãos? Marcos 5,36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, mas crê somente. As coisas que nós não compreendemos, nós tememos, não é verdade? Então o Senhor Jesus disse assim, olha, você está com medo porque você não compreende? Você não sabe como é que dá para resolver? Você não sabe qual é a saída? Então faça o seguinte, não tema, só isso, creia somente. Deus pediu para compreender o caminho, irmão, em algum lugar, ou Deus pediu para você entregar o caminho nas mãos dele? Qual é o versículo das Escrituras que diz assim, compreenda o caminho, porque eu conheço aquele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais? Em último lugar, irmão, o servo fiel deve ficar no seu lugar, para não ter que responder sobre chuva e animais. Versos de 25 a 41. Eu vou ler, irmãos, acompanhem. Quem abriu regos para o aguaceiro ou caminho para os relâmpagos dos trovões, para que se faça chover sobre a terra, onde não há ninguém, e no ermo em que não há gente, para dessedentar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva? Acaso a chuva tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem dá à luz a geada do céu? As águas ficam duras como a pedra, e a superfície das profundezas se torna compacta. Ou poderás tu atar as cadeias do 7 estrelo, ou soltar os laços do Órion? Ou fazer aparecer os signos do zodíaco, ou guiar a ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus? Podes estabelecer a sua influência sobre a terra? Podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra? Ou ordenarás aos relâmpagos que saiam e te digam, eis-nos aqui? Quem pôs sabedoria nas camadas das nuvens? Ou quem deu entendimento ao meteoro? Quem pode numerar com sabedoria as nuvens? Ou os odres dos céus, quem os pode despejar, para que o pó se transforme em massa sólida e os trovões se apeguem uns aos outros? Calçarás porventura a presa para a leitoa, ou saciarás a fome dos leõezinhos,
quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas? Quem prepara aos corvos o seu alimento, quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem que comer? Várias perguntas retóricas para Jó. O que é uma pergunta retórica? Por exemplo, irmãos, o sol está quente, não é mesmo? Isso é uma pergunta retórica. Não precisa de resposta. Já está respondido. E é o que Deus está fazendo com Jó. Logo, qual era a causa que Deus não espera resposta? Porque, irmãos, Jó é capaz de dizer: para que os relâmpagos foram feitos? Quem é o pai da chuva? Quem faz a geada cair? Quem compactou a terra? E aí no verso de número 26, para que se faça chover sobre a terra, onde não há ninguém, e no ermo em que não há gente. O que há de se apreciar aqui, irmãos? Deus toma conta de toda a criação, até no lugar mais remoto, aonde não há ninguém. Você já assistiu algum programa Nat Geo sobre a vida no deserto? Você fala assim: não, mas nesse lugar aqui não tem vida, não. Aí começam a explorar e você vê até flores lindíssimas no deserto. O que Deus está falando com Jó? Jó, no meio do deserto, onde ninguém acha que tem vida, nem você, eu tenho mantido a vida, eu tenho sustentado a vida. Os desertos para nós, irmãos, são lugares terríveis. Os desertos são os lugares de provação. São os lugares onde você olha para um lado, olha para o outro e diz assim: aqui não tem vida. Até Deus se esqueceu de mim nesse lugar. Mas Deus está dizendo para Jó: Jó, ainda que ninguém acredite que existe Deus tomando conta, eu estou tomando conta da vida até no seu deserto. O que querem dizer os versos de 31 a 33? Ou poderás tu atar as cadeias do 7 estrelo, ou soltar os laços do Órion? Podes estabelecer a sua influência sobre a terra? Podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra? Irmãos, isso aqui é fantástico. Jó pode ordenar as estrelas no céu como Deus fez? Segundo, Jó pode entender como os astros influem na terra? Vou repetir. Jó pode entender como os astros influem na terra. Vocês percebem que Deus não está negando o zodíaco? Está escrito aí, irmãos. Deus não está negando o zodíaco. Deus não está negando a influência dos astros sobre a terra. Lua cheia para maré. Cabelo, né, irmão? Mulher toma um cuidado para não cortar cabelo na lua crescente, porque o negócio encarapinha todo, não é assim? Tem influência sim. Mas o que Deus está dizendo é que quem manda nos astros que influenciam a terra é Ele. É isso, irmãos. Então, existe força sobre a maré? Claro. Mas quem é que manda nesse negócio? Deus, irmãos. Nos versos de 39 a 41, né? Calçarás porventura a presa para a leoa? Ou saciarás a fome dos leõezinhos, quando se agacham nos covis à espreita nas covas? Quem prepara aos corvos o seu alimento, quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? O seu Shed diz aqui que Deus escancara para Jó que ele está tomando conta até dos animais de uma forma doce e gentil. Deus ama a criação e toma conta dos animais. Irmãos, todas as coisas boas estão nas Escrituras. E agora virou um negócio, né, de proteção de animal, de proteção no meio ambiente. Todo crente não faz mais nada do que a obrigação do que tomar conta dos animais que Deus colocou na sua mão. Então vamos fazer o seguinte: você não tem obrigação nenhuma de ter um pet, viu? Mas se você tem um pet, trate dele muito bem. Trate dele muito bem. Será que Deus não está levando então Jó a pensar: ô Jó, você está vendo o leãozinho dentro do covil, Jó, sou eu que estou tomando conta dele. Você sabe,
aquela ave terrível, de mau agouro, que as pessoas usam, aquela ave desprezível que são os corvos? Até os filhotes dos corvos, Jó, você sabe quem está tomando conta deles? Sou eu, Jó. Será que Deus não está chegando para o coração de Jó e dizendo assim: Jó, se eu estou tomando conta desses bichos, Jó, eu não estou tomando conta de você, Jó? Ô meu irmão, será que agora, naquele momento da sua aprovação, você diz assim: mas eu estou sozinho, será que Deus não está dizendo exatamente para o seu coração: eu estou tomando conta? Eu vou concluir aqui, irmãos. O servo fiel então deve ficar no seu lugar. Qual é o nosso lugar? Salmo 63:1 diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra árida, exausta e sem água. Qual é o nosso lugar, irmãos? Ansiando por permanecer na presença de Deus. Com relação ao verso de número 41, quem prepara aos corvos o seu alimento quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem que comer? Mesmo Deus enquadrando Jó, irmãos, Ele está conduzindo a ver: Jó, eu estou no controle, no comando de todas as coisas. Irmãos, eu vejo duas coisas aqui. Primeiro, a repreensão paterna de Deus. No Seminário Presbiteriano do Norte, existiu um professor chamado Francis Leonard Schalviske, um holandês, está aposentado, foi meu professor aos 92 anos, uma cabeça melhor do que a minha, aos 92 anos. Ele foi reitor do seminário. E o reverendo Francisco tinha uma forma magnânima de dar lições. Uma vez, quem estava responsável pela cozinha fez um bolo. Tem uma história de um bolo asmo, depois vocês perguntam para Léo, sabe? Mas um bolo terrível, sabe, irmãos? Não ficou aquele bolo dos melhores. As irmãs sabem, aquele negócio que sola, né? E aí, menino junto, né, começaram a guerra de bolo no refeitório do seminário. Reverendo Francisco entrou, o seminário, o refeitório cheio de bolo no chão. Reverendo Francisco, quando ele entrou, a turma toda calou, gelou. Ele não falou uma palavra. Ele se ajoelhou, pegou um pedaço de bolo que estava espatifado no chão, orou agradecendo e comeu o bolo do chão. Às vezes Deus tem uma forma magnífica de nos dar lições. O que Deus está falando com Jó aqui, irmãos, é a respeito de uma fé teísta. Tem muitas pessoas que estão acreditando que Deus fez o universo e largou correr no rumo. Deus está dizendo para Jó, sobre uma fé teísta: Jó, eu criei todas as coisas, eu dirijo todas as coisas, eu sustento todas as coisas para o bem daqueles que me amam, Jó. A você, servo fiel, a você, serva fiel, não te compete compreender todas as engrenagens do que está acontecendo. Confia tão somente e entregue para Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos orar. Reverendo Dercy, por favor, o senhor pode nos dirigir? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos esta oportunidade renovada, ó Deus, nesse dia que o Senhor separou para nós termos o encontro com o Senhor através desse encontro com a família da fé. Ó Pai, e meditarmos na Tua palavra e exclamarmos, como o Teu servo exclamou: quão insondáveis são, ó Pai, os Teus estatutos, a Tua palavra, a Tua criação,
o Deus grandioso, majestoso, glorioso que o Senhor é. Ó Deus, a nossa mente pequena, que foi, ó Senhor Deus, complicada com o pecado, nos limitou, ó Senhor Deus. Mas, no novo nascimento, ó Deus, porque o Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O mesmo servo disse, ó Deus, que quando isso aconteceu, diz que nós temos a mente de Cristo. E essa mente, ó Deus, que precisa crescer, desenvolver. E nesses momentos aqui, ó Deus, nós ficamos maravilhados porque podemos ver, ó Senhor Deus, nessas perguntas que o Senhor faz, quão grandioso, maravilhoso, poderoso o Senhor é. E o Senhor diz que nos carrega nos braços, ó Senhor Deus, desde o nascimento até, ó Deus, as cãs, até o final da nossa vida, ó Deus, quando as nossas forças vão se esvaindo, ó Deus, mesmo assim, o Senhor está nos carregando e diz que vai nos levar, vai nos salvar e vai nos levar, ó Deus, para aquele bom destino quando Cristo voltar para o céu. Esta é a mensagem que ouvimos domingo passado, ó Deus. O estado nosso após a morte é estarmos no seio de Abraão, sendo consolado, confortado. Ó Pai, te agradecemos pelo teu paternal cuidado, ó Deus, sobre cada um de nós. E as palavras de Jesus, que também ouvimos nessas palavras aqui, ó Deus, que foram faladas a Jó. Olhai os lírios do campo, ó Deus, que tem uma duração tão pequena, mas o Senhor reveste, ó Deus, de coisas tão finíssimas, que nem Salomão em toda a sua glória, ó Deus, se vestiu como um deles. Olharmos também os pássaros, ó Pai, que não fiam, não tecem, nem ajuntam em celeiros, mas o Senhor também, ó Deus, a sustenta. Ó Pai, que possamos cada dia, cada momento da nossa vida, viver crendo, ó Deus, que o Senhor é esse Deus presente, esse Deus criador, esse Deus poderoso, esse Deus onipresente, esse Deus onisciente, ó Deus. Ó Pai, dá-nos esta bênção, termos esta consciência no nosso dia a dia e sentir o Senhor também nos encaminhando nos teus caminhos. Ó Pai, fica conosco ainda nesse dia, cada momento, cada instante, e dispensa os teus paternais cuidados, ó Pai, até o final dele. E assim, ó Deus, podermos também ter o repouso, e se o Senhor nos der o amanhã, possamos vivê-lo, ó Senhor Deus, para a honra e para a glória do teu santo e excelso nome. Ó Pai, nós oramos, dando louvores, honras e glórias ao teu nome pelo que o Senhor é, que o Senhor será também eternamente nas nossas vidas. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as ternas consolações, comunhão, ensino e o poder do Santo Espírito de Deus repousem sobre todos nós, sobre toda a Igreja do Senhor Jesus,
agora e para sempre. Amém.